Olá, o meu nome é Mayra Romão, sou especialista em Segurança e Saúde no Trabalho e Química Industrial e ajudo os profissionais dentro das organizações a prevenirem os acidentes de trabalho e as doenças profissionais. Então, fica aí desse lado, não te esqueças de subscrever o meu canal e ouve as minhas partilhas e dá sugestões. Vamos lá! Então, na continuidade do meu vídeo anterior, que partilhamos na semana passada relativamente à segurança contra incêndios, e como eu prometi, hoje vamos falar das medidas de autoproteção, de segurança contra incêndios em edifícios e tendo em conta sempre o regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios. Então vamos lá ver o que é que são as MAP, o que é que obrigam. As MAP são um documento escrito, não é? Que tem aqui vários capítulos obrigatórios. E que são estes capítulos que a ANPC, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, irá ler e verificar e dar o seu parecer, se estiver tudo bem, dar o seu parecer favorável. Então vamos lá, o que obriga? Estas MAP devem ter um separador, um capítulo sobre os registros de segurança. Os registros de manutenção dos extintores, por exemplo, da central de detecção de incêndio, de todos os equipamentos, por exemplo, da instalação de gás, dos equipamentos da AVAC, equipamentos de refrigeração e por aí vai, e todas as anomalias, formação que tiveram os trabalhadores no âmbito da organização de emergência, a avaliação dos simulacros também devem estar registados. E não precisa necessariamente ser só em papel. Pode ser papel em formato digital ou só em formato digital, cada vez mais os registros são em formato digital. Depois, no segundo capítulo, nós temos de ter o plano de prevenção. O plano de prevenção compreende a central de detecção de incêndio e toda a infraestrutura técnica ligada à central de detecção de incêndio e as plantas de emergência, que todos vocês conhecem bem, não é? Mas é importante nós conseguirmos implementar dentro da organização a executabilidade destas plantas de emergência, não é? Porque elas têm a indicação da proteção passiva, ativa e os caminhos de evacuação e circulação dentro da organização em caso de necessidade de evacuação. E o ponto de encontro, óbvio, o ponto de encontro também deve estar sempre assinalado na planta de emergência e deve, por isso, esta planta de emergência estar de acordo com o que é necessário fazer para evacuar os utilizadores do edifício, os clientes da organização, quem está dentro do edifício, no menor tempo possível e de forma segura. Então, no capítulo 3, temos também o plano de emergência. O plano de atuação em caso de emergência, como eu falei no vídeo anterior, podemos estar aqui a falar não só de incêndios, mas podemos estar a falar de sismos, inundação, uma intempérie, todas outras ações de emergência. E então temos de ter um plano de atuação, temos de ter instruções de como atuar, como utilizar determinados equipamentos. Por aí vai, relativamente a esta parte do plano de emergência. E depois, aqui, a parte que nós designamos como a fase de implementação das medidas de autoproteção. A ANPC vai dar um parecer favorável, é isso que nós queremos, não é? E depois tem que se implementar as medidas de autoproteção. E a implementação passa, no início, por sensibilizar toda a equipa e dar formação sobre as medidas de autoproteção, sobre tudo o que está escrito na memória descritiva deste plano de emergência interno, que são as MAP. Deve ser dada esta informação, deve-se dar a conhecer a todos os intervenientes, todos os utilizadores do edifício. É muito importante que a equipa se sinta envolvida e que seja responsabilizada na atuação em caso de emergência. E por último, os simulacros. Os simulacros são extremamente importantes em todos os tipos de utilização de tipo, porque são estes simulacros que vão dar uma ideia do que pode acontecer, não é? Porque são teatros que podem se fazer dentro da organização, pensando sempre, nós damos sempre uma sugestão de criarmos o pior cenário para pensarmos como atuar, como agir no caso do pior cenário dentro da organização e vermos os caminhos de circulação, sentirmos, analisarmos os caminhos de circulação até ao ponto de encontro. Quanto tempo é que vamos demorar, quais são as dificuldades que vamos ter
como é que a equipa se pode distribuir e desta forma nós conseguimos melhorar, não é? O objetivo do simulacro é que depois ocorra uma avaliação do que foi acontecendo durante o simulacro e a equipa melhorar sempre, ter sempre em conta que todas as situações que correram menos bem sejam melhoradas no próximo simulacro e que não se voltem a repetir, para que num cenário real as pessoas estejam preparadas, os trabalhadores e os utilizadores do edifício estejam preparados pelo menos para aqueles cenários que foram pensados anteriormente. Há situações que nós não conseguimos prever, mas pelo menos em equipa conseguimos prever o maior número de situações que podiam correr mal e é esse o grande objetivo do simulacro. Espero que tenhas gostado desta partilha e, se quiseres elaborar medidas de autoproteção e implementar ou já tens as medidas de autoproteção elaboradas e precisas de as implementar, conta comigo. Conta com a nossa ajuda da MWL Formação e Consultoria.